Everton Cebolinha dando preferência à Arábia Saudita. Fala também sobre Lucas Paquetá, o meio atacante admite que tentou voltar ao Flamengo em 2 oportunidades. Quero te atualizar também sobre o Cruzeiro para responder se Gonzalo Plata e Fabinho interessam. Quero falar ainda sobre o julgamento da próxima segunda-feira envolvendo o Vitor Roque, especialmente depois da absolvição do Bruno Henrique. Do Flamengo, que já finalizou a preparação para pegar o Sport nesse sábado e, inclusive, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, a delegação do Flamengo está a caminho do jogo, do local do jogo, porque o Flamengo vai jogar fora de casa. O jogo nesse sábado é na Arena Pernambuco, tá? Jogo no meio da data FIFA. O Palmeiras, que briga pelo título com o Flamengo, também vai jogar nesse sábado em jogo atrasado contra o Santos. E são 2 jogos extremamente importantes para o futuro do Campeonato Brasileiro. Porém, o Flamengo terá mais desfalques do que imaginava para esse jogo. Além dos 7 jogadores que estão com as suas seleções, o Flamengo aumentou a lista de 5 jogadores lesionados, 5 atletas vetados pelo departamento médico para esse duelo com o Sport. E o 5º jogador e o 12º jogador dessa lista extensa de desfalques aí é Nico de la Cruz. O que aconteceu com o uruguaio? Nós vamos trazer todas as informações, porque foi um desfalque de última hora, ninguém estava imaginando, porém o de la Cruz foi vetado do jogo contra o Sport pelo departamento médico do Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes. Teve jogador da base que teve que ir em casa correndo, pegar as coisas para ser relacionado, porque ele não seria relacionado, não iria viajar com a delegação e ficou sabendo de última hora mesmo, foi em casa correndo, pegou todos os materiais necessários para poder embarcar, mala, fazer mala, para partir com a delegação, e a gente vai trazer todas essas informações. Nós vamos para as informações, galera. Informações importantes, tá? Primeiro eu vou trazer aqui a lista de relacionados do Flamengo. Olha quantos jogadores da base estão relacionados para esse duelo. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, do Sub-20, Cleiton, Daniel Salles, também do Sub-20, Douglas, também do Sub-20, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme do Sub-20, Iago, zagueiro, campeão mundial Sub-20, que já está fazendo parte do elenco profissional, João Vitor, também um jogador que é jovem, já faz parte do elenco profissional e, inclusive, vai ser titular no jogo contra o Sport nesse sábado, Johnny, também de Sub-20, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Ian. São 12 desfalques para esse duelo e nós vamos trazer aqui a lista dos 12 jogadores que vão desfalcar o Flamengo. Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Matias Vinha, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Pedro e Nico de la Cruz. Eu finalizei com o Nico de la Cruz porque foi o último desfalque que entrou nessa lista aí. E só uma curiosidade dessa lista de relacionados. O Bruno Xavier, por exemplo, meia do Sub-20, ele não ia ser relacionado. Ele foi hoje ao CT Ninho do Urubu fazer o treinamento com o Sub-20 normalmente. Em cima da hora, ficou sabendo que seria relacionado, teve que ir em casa correndo pegar as coisas para poder viajar, voltou para o CT e embarcou com a delegação. E sobre o Nico de la Cruz, vamos lá. Antes de mais nada, galera, o Pedro não volta no dia 19 no Fla-Flu, está certo isso. Já me garantiram dentro do Flamengo que ele não volta no dia 29, no dia 19 contra o Fluminense. Já Léo Ortiz e Jorginho, existe a expectativa de os dois ficarem à disposição, mas também não é certo. Existe a chance, tá? Existe a chance. Já no caso do Pedro, nem chance tem. Para o dia 19 está vetado. Ele está sendo preparado para a final da Libertadores. E agora vamos falar sobre o Nico de la Cruz, o desfalque de última hora. Quando todo mundo imaginava que o de la Cruz iria engrenar, que iria ter sequência de jogos, que seria titular, inclusive, contra o Sport, eis que sai a notícia, o Flamengo divulgou que ele foi vetado pelo departamento médico, não deu mais detalhes. E eu fui apurar o porquê ele foi vetado pelo departamento médico. O que me passaram foi, Venê, pelos mesmos motivos de sempre. Se treinar e jogar em sequência, ele fica com dores no joelho. Por conta disso, ele foi vetado pelo departamento médico. Ou seja, ele está com muitas dores no joelho, aquele mesmo joelho que a gente já sabe que ele sente problemas, sente dores já desde os tempos de River Plate. Então, com dores, ele não consegue ter sequência. E é isso que acontece. E para mim, e eu já fiz até uma publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram também, @VNCasagrande, e eu escrevi o seguinte, tá dando o que falar, tá?
Contratado em 2024 por 101 milhões de reais, foi exatamente 101 milhões de reais. Foi isso que o Flamengo colocou nos documentos oficiais, lá no site, no balanço, tudo. 101 milhões de reais, sendo 92 milhões de reais entre direitos federativos e luvas e 9 milhões de reais em intermediação, ou seja, pagos para os empresários que fizeram a negociação entre Flamengo e River Plate. De La Cruz não deu certo no Flamengo e precisa deixar o clube em 2026. Não há mais argumentos para defender a permanência do uruguaio. Um péssimo custo-benefício para o clube. Quando mais se precisa do jogador em um duelo importante com muitos desfalques, o que acontece? Ele volta a ficar fora pelo mesmo motivo. O corpo não aguenta a sequência de jogos. Elogiei a contratação na ocasião, mas não deu certo. A diretoria agora precisa trabalhar para minimizar o prejuízo. E eu trouxe números que mostram o que eu falei aqui. Está certo. O custo-benefício dele é horrível. Em 2025, em 29 jogos pelo Flamengo, ele ficou 1.825 minutos em campo, de 2.610 minutos possíveis. Gente, é muito pouco. Ele marcou só um gol nesses 29 jogos e não deu nenhuma assistência. Desses duelos, em apenas 7, ele ficou 90 minutos em campo. Vocês têm noção que em 29 jogos desse atleta de 28 anos, ele ficou apenas 7 jogos inteiro. Ele não consegue completar uma partida ou ele não começa uma partida. É impressionante. Depois da Copa do Mundo de Clubes, lembrando que o último jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes foi no dia 29 de junho, contra o Bayern de Munique. De La Cruz jogou 11 partidas e ficou só 527 minutos em campo. Gente, ele não consegue performar. Não consegue, não dá mais para tentar justificar a permanência do De La Cruz. Eu sou apaixonado pelo futebol de La Cruz, vocês sabem disso. Eu falava isso quando o Flamengo contratou o De La Cruz. Eu parava para assistir alguns jogos do River Plate, lá na ESPN, por conta do De La Cruz, porque eu sempre gostei do futebol de La Cruz. O Arrascaeta era reserva do De La Cruz na seleção uruguaia, só para vocês terem noção. Mas, Vene, o que aconteceu que no River Plate ele conseguia performar, mesmo tendo esses problemas, e no Flamengo ele não consegue? Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos levar em consideração o calendário do futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro ele joga muito mais partidas, muito mais jogos, viagens mais longas. No primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo, ele jogou muita bola. Muita bola. Inclusive, a torcida do Flamengo brincava pelo fato de ele ser o melhor em campo com a camisa do Flamengo. E todo mundo brincava, ele carrega mais animal que hiena, não sei o quê. Todo mundo brincava, se tornou meme. Só que o Flamengo não soube gerenciar em 2024 a minutagem do De La Cruz. Botou ele no primeiro semestre, forçou. No segundo semestre de 2024, ele caiu de produção, voltou a ter problemas físicos. 2025 é a mesma história, o mesmo roteiro. Ele não consegue mais jogar em alto nível pelo Flamengo, pelo menos. Se ele vai fazer isso em outro time, não sei. Mas no Flamengo não dá mais para tentar justificar a permanência do De La Cruz. De La Cruz tem um salário alto e ele não consegue entregar dentro de campo. Eu não estou aqui dizendo que o jogador tem que encerrar a carreira, eu não estou dizendo que o jogador é bichado, eu estou dizendo a verdade e o que eu vejo atualmente no Flamengo. Ele não consegue performar, não consegue ter sequência de jogos. A gente está vendo. Será que, de fato, o jogador pediu para não ser chamado nessa data FIFA para a seleção uruguaia ou ele que não foi convocado mesmo? Ficou a dúvida. Ele não consegue jogar no Flamengo, por que iria conseguir jogar na seleção uruguaia? Fica a pergunta, né? Mas, enfim, dito isso, galera, vamos lá tentar montar a provável escalação do Flamengo com esses jogadores à disposição e com um monte de garoto do Sub-20. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Saul, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Eu acho que esse vai ser o time titular do Flamengo. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, inclusive a opinião sobre o De La Cruz. Vocês ainda confiam numa reviravolta do De La Cruz ou não? Acham que, assim como eu, ele tem que ir embora do Flamengo em 2026? Quero a opinião de vocês, estamos juntos e fui! Hora de falar sobre Everton Cebolinha, o principal alvo do Grêmio para 2026. Não descarta voltar a jogar no exterior. Representantes do atleta foram sondados por equipes da Arábia Saudita,
que é hoje uma das ligas que mais paga em termos de salário. Diante desse cenário, e fora dos planos do Flamengo para 2026, o Cebolinha pensa, cogita, estuda e faz as contrapartidas entre tentar a transferência para o Grêmio, onde é ídolo e super esperado, ou jogar na Arábia Saudita para faturar muito mais dinheiro. No Flamengo ele ganha R$1,5 milhão por mês. No Grêmio a intenção era baixar um pouquinho esses vencimentos. Na Arábia Saudita dá para imaginá-lo ganhando pelo menos R$3 milhões mensais. Importante registrar que o Cebolinha havia sido comprado do Benfica por 14 milhões de euros em 2022. Veio contando para vocês sobre o fim do contrato do Cebolinha. Ou o Flamengo negocia nessa janela de transferências ou vai perder a chance de fazer dinheiro com o jogador. Só para completar o noticiário rubro-negro, Bruno Xavier, meia contratado, primeiro reforço do José Boto pro time sub-20, deve aparecer no banco de reservas na partida contra o Sport, primeira aparição do atleta no time principal, tudo por causa da série de desfalques do Flamengo contra o Sport em partida marcada para esse sábado na Arena Pernambuco. Quero falar agora sobre Vitor Roque, Bruno Henrique, Dudu e o STJD. A gente corre enorme risco de ouvir a partir da segunda-feira da próxima semana que o Campeonato Brasileiro está manchado. Tudo começa nessa quinta-feira, quando Bruno Henrique, que havia sido suspenso por 12 jogos, foi julgado no pleno do STJD e acabou absolvido dessa punição de 12 jogos. Bruno Henrique só teve de pagar R$100 mil de multa por ter informado a seu irmão que tomaria um cartão amarelo. O irmão passou essa informação para uma série de pessoas que fizeram apostas em cima desse cartão. Importante registrar que o irmão do Bruno Henrique já havia inclusive sido banido de uma das casas onde ele fazia apostas, talvez por desconfiança em relação a esse comportamento. Enfim, criou-se uma situação ou uma impressão de que o STJD joga a favor do Flamengo, até porque outros atletas envolvidos em casos de apostas esportivas pegaram suspensões bem grandes, de 1 ano, 2 anos ou até o banimento no futebol. Para piorar, na segunda-feira, o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, rival do Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Nacional, será julgado por uma postagem homofóbica. Depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o São Paulo, Vitor Roque postou a imagem de um tigre levando pela boca um veado morto. E essa postagem homofóbica pode acabar se transformando numa punição para o Vitor Roque. Vale a lembrança de que o Dudu, jogador do Galo, pegou 6 partidas de suspensão depois de mandar a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tomar caju através das redes sociais. Se o Vitor Roque for suspenso por uma postagem que nada tem a ver com o seu comportamento em campo, enquanto o Bruno Henrique foi absolvido, tendo participado de um esquema de apostas esportivas, imagino que a repercussão vai ser extremamente negativa e gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre Gonzalo Plata e Fabinho, jogadores que estariam na mira do Cruzeiro para 2026. Começando pelo Gonzalo Plata, o jornal Dia do Rio de Janeiro informa que o atacante equatoriano do Flamengo interessa ao Cruzeiro e a outras equipes do exterior. Consultei fontes ligadas a essa possibilidade e posso assegurar que não há nenhum interesse do Cruzeiro em contratar o jogador. O Plata é até bem avaliado do ponto de vista esportivo, mas o comportamento dele fora dos campos é péssimo. Alguém que sai com enorme frequência, balada, noite, não é muito compromissado, foram vários os problemas ao longo da carreira. Não há nenhuma intenção do Cruzeiro em contratar o Plata, podemos descartar esse nome. Sobre Fabinho, volante veterano que pertence ao Ittihad, recentemente convocado para a seleção brasileira. Cruzeiro não confirma nem nega interesse. Vale a lembrança de que o Fabinho tem contrato com o Ittihad até junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. E mais, Fabinho e Leonardo Jardim têm uma relação muito próxima. Eles trabalharam juntos no Mônaco, enquanto o Fabinho era um lateral direito. E foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho em volante, mudando a carreira do jogador, que acabou anos depois sendo vendido para o Liverpool por 60 milhões de euros. Separei até um trecho de uma entrevista que o Leonardo Jardim deu em fevereiro, falando sobre o Fabinho, abre aspas, um dos brasileiros que eu treinei, que tenho grande consideração e que eu adoro, disse Leonardo Jardim sobre o atleta que estará com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti para os amistosos nessa data FIFA. Hora de te contar que Lucas Paquetá sonhou, cogitou e pediu para voltar ao Flamengo em meio a toda a situação delicada pela qual passou na Inglaterra em meio a investigações sobre participação em apostas esportivas.
Dá uma olhada nas frases do Paquetá. Demonstrei desejo de voltar ao Flamengo quando soube que não seria punido. E mais, eu já sabia que poderia jogar normalmente, e foi o momento em que eu mais senti vontade de voltar ao Flamengo. Conversei com o Felipe Luiz e também passei esse meu interesse aos meus empresários. Nicola, se o jogador queria, por que não rolou? É que a conta acabou não fechando. Hoje o Paquetá está avaliado em 35 milhões de euros, mas dá para dizer que o West Ham não vende por menos de 50 milhões de euros. Só para lembrar, o Paquetá tinha negociação praticamente fechada com o Manchester City por 80 milhões de euros quando estourou o escândalo e a investigação que impediu o acordo com o City. O contrato do Paquetá de 28 anos com o West Ham se encerra em junho de 2027. Outro ponto importante, ele hoje ganha 4 milhões e meio de reais por mês. Os mais bem pagos do Flamengo hoje ganham na casa de 2 milhões e meio de reais. Dá para dizer que o Paquetá ganha praticamente o dobro em comparação aos mais bem pagos do rubro-negro. Fala aí pessoal, vídeo recheado de informações do Mengão, atualizações importantíssimas do Flamengo. Jorge Nicola trazendo atualizações de mercado, Vene Casagrande, tudo sobre o Flamengo te mantendo muito atualizado. Portanto pessoal, na humildade, na moral, fortalece com o seu like, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família flamenguista que só cresce a cada dia. Comenta aqui embaixo também, deixando nos comentários a sua opinião pra gente estar trocando aquela ideia, fechou? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Fique com Deus, pessoal. Fui!